Você sabe o que é apostasia? Esfriamento espiritual, afastamento das coisas de Deus e abertura das coisas do mundo para dentro das nossas vidas. O apóstolo Paulo, com sabedoria, escreve para Timóteo, seu filho, no capítulo 4 da primeira carta que ele escreve ao seu filho na fé. Ele diz no primeiro versículo: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com orações e ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Muitos têm negado os mandamentos da palavra de Deus, muitos têm usado a palavra de Deus para fazerem a sua própria vontade e eximindo-se da responsabilidade daquilo que a consciência dele ensina. O apóstolo Paulo estava preocupado com a igreja. Paulo estava preocupado com a apostasia, com o esfriamento espiritual que a igreja na época estava sofrendo. Nos dias atuais, nós somos testemunhas que a igreja desviou muitas vezes o foco do objetivo da salvação de Jesus e de Deus na pregação do Evangelho. Quando a igreja começa a olhar para o lado de fora da porta, das janelas, olhar para o mundo, a igreja está se afastando das coisas de Deus. Jesus está voltando, mas a apostasia está entrando dentro das igrejas, dentro das nossas casas, no seio das nossas famílias e nas nossas vidas. A apostasia é o esfriamento espiritual. A apostasia é a distância das coisas de Deus e o afastamento daquilo que é sagrado. O mundo é tenebroso, de trevas, de bebidas, de drogas, de prostituição, de crimes, de corrupção, de mentiras, de acusações. Os homens estão preocupados hoje em olhar o lado para o qual eles estão pendendo, e cada um acha que o seu lado é certo. Deus, Ele é o certo, Ele é o correto, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, e ninguém vai chegar a Deus se não for através de Jesus Cristo. Meus queridos, Jesus é o alvo, Jesus é o caminho, Jesus é a vida. Se você se desviar desses princípios, você vai se apostatar com a tua fé. Muitos, meus irmãos, abandonaram a fé, as igrejas culpando o pastor, culpando a igreja, os irmãos, mas dentro deles já estava a apostasia, já estava o desejo de servir a deuses estranhos, já estava a vontade de beber, de fumar, de se drogar, de se prostituir, e caíram na apostasia espiritual. Conhecem a palavra, às vezes conhecem ou desconhecem, porque aquele que verdadeiramente conhece a palavra de Deus, ele não se desvia do foco, ele não sai dos seus princípios, ele não sai dos seus propósitos. Quando nós começamos a seguir homens e deixamos de seguir Jesus e a palavra dele, e julgarmos segundo a ótica da humanidade, segundo a ótica do homem, nós estamos nos afastando da verdade. Jesus não quer isso. Jesus disse que Ele era o caminho, mas qual é o caminho? Não é uma estrada, não é um asfalto, não é uma trilha, não é uns trilhos de trem. O caminho que nos leva à salvação é a palavra de Deus. O rei Davi disse que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a tua palavra. Porque quando nós julgamos os outros, a Bíblia diz: não julgueis para não seres julgados. Nós estamos vivendo um tempo que muitos dos nossos irmãos viraram juízes, julgando o comportamento dos outros, sentimento dos outros, posição dos outros. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos julgar a ninguém pelas suas atitudes, porque muitas vezes, meus amados irmãos, aquele que mais quieto está é o que mais tem intimidade com Deus. Aquele que fala demais, aquele que cobra demais e demonstra ser demais de Deus, talvez ele esteja distante de Deus, porque as aparências, elas enganam. Quando Davi foi escolhido rei, os irmãos, filhos de Jessé, os irmãos de Davi, eram todos
serviçais do rei, do exército, mas nenhum deles tinha a intimidade com Deus. Deus pegou o mais fraco, o mais jovem, o desprezado, para fazer rei de Israel, porque ele tinha um coração sincero. Davi não estava na apostasia, Davi não estava na religiosidade. Davi, ele era colocado diante de Deus e na presença de Deus. Você já parou para pensar que muitas pessoas vivem das aparências? Muitas pessoas vivem das aparências e julgando a outros? Isto é apostasia. A verdadeira doutrina, a verdadeira missão de nós é amarmos uns aos outros como a nós mesmos. Jesus disse isso, e Deus disse que era para nós o amarmos, a mais do que a nós mesmos. E nós precisamos fazer isso, tá bom? Não seja uma apóstata, fique na presença de Deus, olhe para dentro de você, medite e diga para Jesus: o que eu preciso fazer? O que eu estou fazendo que te desagrada? Busque agradar a Deus, que Ele vai te abençoar. Tenha um lindo dia e medite nesta palavra. Envie um amigo, faça um comentário, compartilhe. Tem alguém que está precisando ouvir esta mensagem.